Oi, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Pra quem não conhece, eu sou a Bia, sou mãe de 4 nenenzinhos, Enzo, Heitor, Lincoln e Ethan. E esse é mais um vídeo pro canal. Então, gente, seguinte, eu sei que eu não fiz, tipo, um acompanhamento da minha gravidez e minha gestação, do início, mas eu quis começar a gravar, tipo, depois que meu neném nasceu e etc. Então, vamos lá, eu vou fazer meu relato de parto, de como foi pra mim. Então, pra contextualizar, eu tive um parto gemelar, que foi o meu último agora. Então, tipo, eu tenho 4 meninos, mas eram pra ser 5 bebês. Então, essa minha última gestação foi gemelar. Enfim, com 2 meses eu perdi o neném, um dos gêmeos, porque ele não evoluiu com 2 meses. E aparentemente o que me disseram era que se ele evoluísse, o bebezinho evoluísse, ia prejudicar o Ethan. E eles não eram de bolsas juntas, eram de bolsas separadas, placentas separadas, então só para contextualizar isso. Então, o meu relato de parto eu vou começar assim. Tudo começou no dia 28, numa terça-feira. Sim, foi hoje falando, não parece, tipo, hoje a gente entende, mas naquele dia tava tudo dando errado. Então vamos começar por isso. Ó, então assim, a gente morava num sítio e como eu tive diabetes gestacional, então não daria pra mim ter o meu parto na Santa Casa, da onde eu moro hoje, na cidade onde eu moro hoje, então teria que ser em Londrina, tipo, no HU de Londrina, pelo acompanhamento, tal. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um exame, eu tava com 36 semanas e um dia. Então tá, peraí. Gente, seguinte, eu embolei, mas eu vou explicar. Eu tive médico dia 27 de março, que foi uma segunda-feira. Então eu cheguei lá, eu já tinha feito uns exames uma semana antes e tinha dado baixo líquido. E aí eu já fazia acompanhamento com a Nutri, porque eu tive diabetes gestacional, então tipo, eu tava bem com bastante restrições ali de alimentação e etc. Só que eu não tava sentindo perder líquido, sabe? E a médica na ultrassom perguntou se eu sentia, eu falei que não, e que tava tudo tranquilo, e ok. Então ela falou, ó, repouso, bebe bastante água, semana que vem você volta. Você vai pra sua consulta e semana que vem você volta, porque as consultas já eram semanalmente. E assim foi. Na segunda, dia 27, eu fui pra minha consulta no HC. E lá elas mediram e tudo mais, eu vi o coraçãozinho do neném. E parece que aquele dia, aquela semana, era a semana mais abençoada da vida, porque eu consegui, eles pediram um novo ultrassom, né, pra ver como é que tava o líquido e o bebê. E aí, naquela semana, tava todos os dias com hora, tipo, tinha ultrassom todos os dias. Eu poderia escolher a hora, tipo, de manhã, de tarde, o dia. E aí, tinha no próximo dia, que era terça-feira, dia 28 de março. E eu escolhi, e foi das 7 horas da manhã. Então foi assim, a gente tinha que levar os meninos pra escola. Então, como a gente morava no sítio, eles pegavam um transporte escolar. Então a gente subia do sítio que a gente morava, a gente subia reto e deixava eles no ponto ali, o ônibus pegava, passava e eles iam pra escola e a gente ia pra Londrina. E, nossa, aquele dia o carro não quis pegar por nada. Tipo, a gente entrou no carro 6h30. Até 7h10 o carro não ligava. Então a gente, tipo, as crianças já estavam tudo dentro do carro, tudo certo. Então o que a gente fez? Ah, vamos deixar, minha irmã tava em casa comigo, porque eu já tava de repouso, então ela tava me ajudando lá. E ela ia ficar só com o Lincoln, que na época tinha um aninho e pouquinho. E aí eu falei, Bianca, eu vou deixar as crianças, tá? Porque assim, já passou até a hora de ir, não tem como levar eles pra escola por causa que o carro não quer pegar. E mesmo, tipo, se fosse pra levar eles pra escola, não daria tempo de chegar lá. Beleza. Tipo, na última tentativa, a gente já tava desistindo. Na última tentativa, o carro pegou. E juro, a gente guardou dinheiro pro mês, tipo, pro parto, na verdade, né? Tipo, o dia que eu fosse ganhar ia ter um dinheiro ali pra qualquer emergência. E, cara, como a gente tava indo sempre, toda semana pra Londrina, tipo assim, o dinheiro foi indo. Porque o carro bebia muito, então, tipo, só pra ir e voltar era 100 conto. Então, tipo,
e tem as partes que comem, porque lá é demorado, etc, as consultas. Enfim, aí o carro pegou, a gente foi até o posto de gasolina, porque de tanto ficar acelerando o carro, acabou tudo que tinha colocado, a gasolina que tinha colocado um dia antes. E a gente conseguiu ligar esse carro e a gente subiu, tipo assim, foi que foi, a gente fez a rotatória, bateu e foi parar no posto de gasolina. O carro simplesmente desligou no posto de gasolina, tipo assim, só deu tempo de chegar lá e ele desligou totalmente. Aí, se eu não me engano, chegou lá, a gente abasteceu e aí começou a dar tranco no carro. E o carro não queria pegar, não pegou e, tipo, de várias tentativas não deu certo. Só que já era horário de pico, já era entre umas 7h30, a gente chegou lá no posto 7h18, porque eu tava com o celular na mão. E, tipo assim, meu marido não ia se estressar, mas aquele dia ele tava muito bravo, muito bravo. Ele já tava, assim, sem paciência. E eu fiquei quietinha. Falei, meu Deus do céu. E, assim, meu horário da ultrassom era 7 horas da manhã. Então, você já tá vendo? A gente já tava muito atrasado. E a gente não ia chegar lá a tempo, tipo, 10 minutinhos não está lá. Porque o HU é muito longe, muito longe. E aí, a gente foi, tipo, no meio do estresse e tal, trânsito. E no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu chegar lá, mas a gente chegou 1h e 16 minutos atrasada. A gente chegou 8h16 lá. E aí eu inventei uma mentira pra moça. Falei, moça, o carro quebrou no meio do caminho. Eu tô com a ultrassom marcada pra 7 horas da manhã. Será que dá tempo ainda de fazer e tal? Porque se não desse eu ia remarcar, tipo, o mais rápido possível. E ela falou, eu vou ver se a médica do ultrassom ainda tá ali. Se ela já foi embora, vai ter que remarcar. E ela foi ver, eu fiquei esperando. Passou uns minutinhos não, passou quase uns 20 minutos. Aí ela subiu com a gente pra cima, no andar de ultrassom. E a médica tava lá, por Deus. E, tipo assim, tinha mais pessoas fazendo ultrassom e tinha mais gravidinhas e tal. E aí, como o meu, tipo, tava marcado, mas aí eu esperei, eu fui a quarta a ser atendida. Chegando lá, ela viu o líquido, tinha diminuído mais, porque assim, tava de 9 da semana passada, foi pra 6. E aí ela falou, ó, baixou mais o líquido e que não sei o que, você não tá sentindo o líquido descer? Eu falei, não tô sentindo, não tá, tipo, escorrendo na perna nem nada. Então não tinha como saber, sabe? E mesmo bebendo muita água, mesmo tendo todo cuidado, tava diminuindo. Aí, como eu tenho a diabetes, ela falou, ó, a placenta tá grossa. E aí o meu nenenzinho tem um probleminha no rim. E ela falou, a gente não sabe se é por conta da diabetes estacional ou se é por conta do rinzinho dele, mas ele tá fazendo xixi tudo ok, tá tudo certinho com o neném. E aí, ela finalizando a ultrassom, ela falou assim, ó, só vou pedir pra você descer lá na emergência pra ver como é que tá, pra eles analisar, sabe? Às vezes você precisa terminar a sua gestação aqui, internada, só pra eles ver mesmo, porque o meu médico, o médico do acompanhamento, ele tava no dia. E eu falei, beleza. Aí ela terminando o ultrassom, ela viu que não tava indo oxigênio pro neném. Então, tipo, ela falou, ó, você vai descer lá correndo e vai vir a moça e vai te levar lá, porque eu não sabia onde que era, né? E, tipo, a gente ficou esperando. Isso era quase 9 horas, a gente ficou até umas 9h30 esperando a moça subir. Aí eu perguntei pra recepcionista se ela ia demorar e tudo mais. Ela falou assim, não, tipo, ela vem só quando tem gente e tal. Aí chegou uma moça, graças a Deus, levou a gente lá porque ela era da parte da emergência, ela levou a gente lá. E aí é um hospital muito grande, então tipo, a gente andou um pouquinho assim, a gente chegou lá, fiz a fichinha, fiz o cardiotoco, fiquei um tempo lá. E tipo assim, foi chegando outras grávidas, assim, e eu junto na sala, enquanto eu tava no cardiotoco, as outras estavam sendo atendidas, uma tava com dor, eu acho que ela tava até parindo, não sei, mas tinha muita gente. E eu lá. E aí, tipo assim, lá é escalado o grau de emergência, se tá tudo ok ou não, por uma fitinha no braço. E eu fiquei com a laranja. E eu não sabia, porque, tipo, as outras vezes era tudo verde. E somente eu com a fitinha laranja. E eu fiquei, tipo, deve ser, tipo, de urgência pra vir mais rápido. Porque, assim, querendo ou não, demora muito, sabe? Eu cheguei lá entre quase 10 horas, eu fui só ser atendida, tipo assim, que me chamaram pra dentro depois das 4 e pouco. Aí até chegar. Aí beleza, eu fiquei lá fora esperando, né, na recepção. E como o meu era de emergência, eu não sabia ainda, me passaram na frente das pessoas, de outras grávidas, então o povo ficou indignado e tudo mais. Minha mãe e meu marido estavam lá fora. Mas minha mãe chegou bem depois, mas tipo assim, né, só pra entender. E aí,
Eu fiquei lá dentro, né, pra passar na triagem. Eu não sei se é triagem, alguma coisa assim. Eu acho que eu já tinha passado na triagem. Mas aí eu fiquei num corredor. Lá esperando, tinha gente internada. Pra você ter noção, tava tão lotada a maternidade do HU e os corredores que tinham, tipo, grávidas que estavam lá internadas assim, no corredor. Porque não tinha vaga, sabe? Beleza. Aí eu fiquei lá esperando, deu a hora do almoço. Eu acho que elas viram a fitinha na minha mão, então elas me deram sopa. As outras pessoas foram um arroz normal, arroz, feijão, carne e tal. Mas pra mim foi uma sopa. E beleza, continuei. Eu falei, como eu não passei ainda com o médico, não sabe o que vai acontecer, tá ok. E nisso ficou. Com muito tempo. E, tipo, eu tava com o corpo, tava em paz. Juro, nesse dia eu tava muito em paz. Eu não tava nervosa, eu não tava ansiosa. Eu tava assim, Deus sabe de tudo, seja o que Deus quiser, eu entreguei nas mãos deles. Ok. E o meu médico, eu via médico saindo, médico voltando e tal. E, tipo, um monte de gente passando. Tinha muita grávida, aquele dia tinha muita grávida lá. Beleza, foi dando umas 4 e pouco. Me chamaram pra tomar banho e fazer o exame do Covid. E falaram, você vai ser internada, que não sei o que. E foram explicando. Só que, tipo assim, não falaram que eu achei que eu ia ser internada, mas pra ficar em observação. Ou, tipo, tomando soro pra repor o líquido, sabe? Algo assim. E, tipo, como eu tomava remédio controlado por conta da diabetes, que era alta, inclusive, eu falei, tá bom, de boa. Eu mandei mensagem pro meu marido, falei, eu tô sendo internada e tudo mais. E aí, tipo, passou um tempinho depois, já tinha tomado banho, já tinha feito os exames, deitei na maca que eles pediram. E aí veio depois as enfermeiras e tal, me falaram, você vai pra cesárea, tá? Porque o neném tá sem oxigênio, a placenta tá grossa. Um mosquitinho. Sai! É uma abelha. E a placenta tá grossa, você vai pra emergência e você, tipo, tem algum acompanhante? Eu falei, não, sim, tá meu marido e minha mãe lá fora. Ela falou, então manda mensagem pra ele, fala pra ele entrar, que daqui a pouco você vai fazer a cesárea. E ela perguntou se eu tinha comido. Eu falei, eu comi uma sopa e aí me deram uma bolachinha, umas 3 bolachinhas de água e sal. Aí ela falou assim, então vamos esperar um pouquinho. Aí me passaram a sonda, fui tirando tudo as coisas, brinco, óculos, amarrador. Eu tinha uma fitinha, aquelas que a gente faz pedido, tive que arrancar também, porque não pode, né? E aí coloquei tudo num saquinho e ok. Aí, tipo assim, em tudo isso já tinha dado umas 5 horas, então era pra mim ter ido pra cesárea umas 5 e meia, 6 horas. Só que, tipo, aí deu 5 horas deu o horário de visita. Aí foi aí que meu marido conseguiu entrar no horário de visita, porque eu não tava na cesárea ainda, né? E aí não pode entrar antes o acompanhante, só se, tipo, for internar ou se for parir. Beleza, aí meu marido entrou e aí eu falei pra ele, vai fazer isso, tal. Ele falou, não, tranquilo. Eu só vou falar pra sogra se ela espera no carro, ou se ela quer ir de ônibus, alguma coisa assim. Aí minha mãe resolveu esperar no carro. Só que, tipo, como esqueceram de mim, porque era pra eu ter feito cesárea entre 5 e meia, 6 horas, esqueceram de mim, acabou o horário de visita, falaram pro Jefferson que ele tinha que sair, que a hora que eu subisse eles iam chamar ele de volta. E, tipo, ele saiu, passou 2 minutinhos, a moça falou, você vai subir pra cesárea. Ele acabou de sair daqui, aí ela foi correndo chamar ele. Não deu tempo de pegar nada. Roupinha de neném, minhas coisas, tava tudo arrumado em casa. E, tipo, como era longe, né, não deu tempo de buscar nada. Simplesmente falou, não, a gente, quando nascer, aí pega e tal. Falei, beleza. Aí a gente subiu. Eu fiquei lá esperando, acho que uns 40 minutos, porque não queriam... A pediatra não queria subir na hora. E os que ficam com ela, sabe? Já tava todo mundo lá, o cirurgião, o anestesista, os enfermeiros, que eu não sei se é enfermeiro que fala, mas tava todo mundo lá, até o médico cirurgião que faz o meu acompanhamento, né? Que fazia o meu acompanhamento na época. E aí, tipo assim, só faltavam os pediatras mesmo. E, tipo, não subiam por nada. E ligavam e falavam, não, a gente já tá subindo, mas elas não queriam subir. Afinal das contas, passou uns 40 minutos subiram. Na anestesia,
tipo assim, elas falaram que eu tenho um pouco de escoliose, então elas não conseguiam achar o ponto certo, a moça, né? E aí eu fui furada umas 6 vezes até ela achar o ponto certo pra colocar anestesia. E aí eu consegui, aí tipo, foi dormindo tudo, sabe? Aí me deitaram, começaram a colocar um monte de aparelho assim em mim, sabe? Eu acho que é pra ver pressão, coração, cardio, essas coisas. E aí, tipo, foram me arrumando e tudo mais. Era pro meu marido ter entrado antes delas me abrirem e fazer, tipo, né? Antes delas começarem. E aí ele entrou, eu já tava lá na mesa, elas já tinham começado. Ele chegou e falou assim, amor, você tá todo aberto, meu Deus do céu. Sabe? Ele tava transtornado. Ele falou, eu não consigo olhar. Meu Deus do céu. E aí, tipo, 5 minutinhos depois, tiraram o neném. Muito pequenininho, desse tamanhozinho assim. E mostraram pra gente, foi tipo, nossa, a gente chorou e tal, já lembrou do outro nenenzinho do Lincoln quando nasceu, porque eu tive, foi a minha única cesárea, os outros foram todos normais. E aí, tipo, a gente já se emocionou e tudo mais. Só que como o Ethan tem esse probleminha no rim e também eu tive a diabetes, né, e tal, e ele nasceu com 36 semanas e um dia, então ele não ficou comigo lá, sabe? Ele tava respirando normal, tudo certinho, mas ele não ficou comigo lá. Ele já foi direto pra UCI, não chegou aí pra UTI, graças a Deus, mas ele foi pra UCI. E aí elas me explicaram e tudo mais, e meu marido foi junto com elas. Então eu continuei lá na mesa, eles terminaram de fazer tudo que tinha pra fazer, me levaram pro pós-operatório, tinha que esperar 2 horas. E eu fiquei lá, e tipo assim, fiquei conversando com os enfermeiros de lá, com as pessoas de lá, até passar anestesia. Quando tava quase acabando, faltava meia hora pra acabar a anestesia, tipo, mais ou menos assim, né, que são 2 horas. Meu marido voltou, porque já tinha ido com o neném. Aí ele falou, aí elas estavam colocando um monte de aparelho, né, colocaram uma sondinha nele também pra ver se ele não teve infecção de urina, porque tinha... Ele fez vários exames, sabe? E aí elas depois vieram falar que eu não iria ficar na ala da maternidade, que eu iria ficar no setor masculino. Oi. Voltando. Aí ele ficou lá no UCI, né, tal. Aí o Jefferson me explicou tudo que eles tinham feito, porque ele ficou lá todo momento. E aí, tipo assim, eu não tinha nada, nem carregador tinha levado, meu celular tava 4% de bateria, eu, tipo assim, isso deu pra tirar umas fotinhas, mas a gente não conseguiu muita coisa. E aí, tipo, foi dando a hora, o Jefferson ficou comigo lá até umas 10 da noite. E minha mãe tinha que trabalhar no outro dia, ela tava no carro esperando, então ela ficou, tipo assim, praticamente o dia inteiro lá. E aí, o Jefferson ia levar ela embora e ele ia pra casa lá ficar com as crianças e ele ia voltar no outro dia de manhã. E o horário da visita de manhã era 7 horas, né? Das 7 às 8 às 9 horas, não lembro agora certinho. E aí ele levou todas as coisinhas, as bolsas, as minhas coisas, carregador pra mim. E lá eles tinham... Eu escolhi ficar com o pijama do hospital mesmo, porque era mais confortável pra vestir. Como eu tinha feito cesárea e não tinha acompanhante lá, eu tomei banho, o Jefferson ele ficou um pouquinho lá com o neném, e depois ele veio. Eu já tinha tomado banho, se eu não me engano, né? E elas me forneceram tudo e etc. Eu só tinha que escovar os dentes, então ele chegou fazendo essas coisas. E aí, tipo assim, eu não senti na hora de levantar enjoo, não baixou minha pressão nem nada, elas me ajudaram. Aí tiraram a sonda antes de tudo isso, né? De eu tomar banho. O que pra mim foi horrível ficar com a sonda, tipo... Eu não sabia de toda essa parte da cesárea. E, nossa, vou te falar, 1000 vezes parto normal. Nossa, totalmente. Na verdade, eu tive um parto normal e 2 natural. Quando eu cheguei, a do Heitor foi parto natural e a do Lincoln, elas chegaram a colocar a agulha em mim, colocaram no soro, só que não ligaram o soro. Então, tipo assim, ele ficou lá, só que não pingou nada. Tipo, literalmente não pingou nada. E foi, os meus 2 partos naturais foram super rápidos. O parto normal também foi muito, muito rápido, assim, para minha primeira gestação, primeiro parto. Então, assim, só contextualizando. Aí, eu fiquei na ala masculina, né? Tipo assim, mas era masculina modo de dizer, porque ficavam idosos lá e tal, porque elas não queriam que eu ficasse chateada por estar na ala da maternidade com as mães com os bebezinhos e eu sem o meu bebezinho, né? E o que pra mim foi muito bom, porque eu queria ficar com o meu bebezinho ali e tal. E aí eu virei à noite, fiquei lá, eu não pude tomar água.
não podia levantar, não podia fazer nada. Eu fiquei, tipo, acordava de 5 em 5 minutos, não conseguia dormir, a hora não passava. Isso na primeira noite. E aí, quando foi entre umas 6 e pouco, 5, 6 e pouco da manhã, me trocaram de quarto, fui pra um outro quarto, onde tinha uma mamãezinha também operada lá, que tava com o marido, e tinha outras pessoas pra fazer cirurgia, né? E aí ela falou, a gente tava conversando, o nenenzinho dela também tava lá na UC junto com o meu, só que graças a Deus o dela conseguiu sair também no mesmo dia que ela teve alta. E aí beleza, eu consegui, o Jefferson chegou, fiquei lá, deixei meu celular carregando e fui. Quando eu consegui levantar assim, que eu consegui andar, eu fui lá ver ele. Na primeira hora assim que a gente anda, a gente não sente tanto, a gente acha que consegue ficar mais reto e tal. E só que conforme você vai andando, levantando e tudo mais, você anda já mais curvada, mais dolorida. Mas eu ia, não deixava a mano nem de lado, eu ia lá, ficava praticamente a tarde toda lá. Depois eu voltava, descansava, ficava deitadinha lá, sabe? Porque querendo ou não, ele tava na incubadora, eu não podia ficar com ele. Eu só fui buscar, consegui pegar ele no colo no domingo. Então, tipo, fiquei, quarta, quinta, sexta, sábado, só fui conseguir pegar ele no domingo. Eu não fiquei internada com ele, eu tive alta em menos de 48 horas e foi muito doloroso pra mim, porque todo mundo quer levar o nenenzinho pra ir embora, né, junto, quando você pega alta, você quer ir embora, então, tipo, foi muito doloroso pra mim, e aí, tipo, isso no dia 30, acho que eu peguei, no dia 30, já tava de alta, né, aí eu fui pra casa, eu trabalhava na época, então eu já tinha recebido meu pagamento, tinha umas coisinhas pra comprar ainda do neném. E aí a gente foi pro centro de Londrina, aí a gente pegou meu marido, eu fiquei na empresa esperando. Meu marido subiu pro centro e comprou a almofada de amamentação pra mim. Com a gente passou numa moça que eu compro perfume, a gente pegou os produtinhos que eu tinha que eu tinha encomendado com ela. E foi assim, a gente já tinha ido visitar ele, né, ver como ele tava. Eu não podia amamentar ele ainda e tal. Então no domingo, acho que era sexta-feira já. Na, no sábado a gente foi, minha irmã e minha irmã levou meus filhos pra casa da minha mãe, né? E aí a gente foi visitar o neném, ficou lá, aí a gente parou no Habib's, né, que é mais perto de lá pra comer. E aí a gente foi embora. No outro dia de manhãzinha, entre umas 9 horas, eu já tava lá. Né? Tipo, eu não deixei de ir nenhum dia, sempre tava lá. E aí foi o meu primeiro contato com ele, de pegar ele no colo, de amamentar. Ele chorava, elas disseram que ele chorou muito a noite toda. E aí elas acharam que, tipo, ele tava com a sondinha, né? Então ele mamava pela seringa lá. E aí elas achavam que ele queria sugar, então a gente fez a tentativa de dar o peito, ele pegou. Eu hoje, pensando, eu poderia ter ficado lá na casa de apoio pra poder ficar mais tempo com ele, mas ao mesmo tempo eu achei que os outros iam sofrer, sabe, com essa ausência e tal, mas eu ia todo santo dia, até que uma assistente social me falou, tem um lugar lá do SAMU, da ambulância, alguma coisa assim, que eles fazem o transporte, tem os horários, liga lá, marca pra você poder vir. E aí foi assim, porque na segunda o Jefferson voltaria a trabalhar, então ele não poderia ficar, sabe, vindo me trazer, e tinha as crianças pra ir pra escola e etc. E aí minha irmã já tinha voltado no domingo à noite mesmo. E nesse domingo à noite eu passei muito mal, eu tive muito calafrio, febre, eu tava muito ruim. Mas aí eu tomei a medicação, os meus remédios e voltei tudo normal. O Jefferson, tipo, me cuidou muito bem de mim, muito, muito. Ele me dava banho, ele me ajudava a levantar da cama, porque querendo ou não, minha cama é baixa, sabe? Então é muito ruim, ele me ajudava em tudo. Eu não fazia nada sozinha. Ele tava sempre ali comigo. E aí na segunda-feira a gente já foi lá ver, já foi atrás de ver. E aí marcou horário e tudo mais, fui entre, se eu não me engano, às 6 da manhã. Aí eu cheguei lá às 8, porque essa condição vai parando em todos os hospitais, né? Porque várias pessoas vão. E aí eu cheguei lá, eram umas quase 9 horas, sabe? 8 e pouco, a gente tava perto de lá, mas ainda ia passar em outro hospital. Mas aí a gente chegou lá, eu cheguei lá, e aí eu deixei pro meu marido vir me buscar de tarde, então eu fiquei o dia inteiro lá com ele, com o Ethan.
E isso na segunda. Na terça fui também. Na quarta-feira, parece que foi uma coisa. Eu pedi pra Deus eu sair, sabe? Eu tenho o relato do meu parto por escrito, tipo, mais recente da época, no meu destaque, mas eu lembro que eu tinha pedido pra Deus, falei, Deus, se for da tua vontade, não tem importância se ele precisar ficar mais uns dias lá, mas que quando eu traga ele pra casa, que eu traga ele perfeitamente bem, sem nenhum problema, tipo assim, de medicação, ou ter que ficar em aparelhos e tal. Falei que se fosse pra ele ficar lá e quando ele pegasse alta, viesse bem pra casa, que tava tudo bem, que tava entregue nas mãos de Deus. E nossa, eu tava muito em paz naquele dia, eu fui muito em paz, muito contente, eu tava muito feliz. E aí eu tava com uma roupa confortável, né, porque eu passei o dia inteiro lá. E chegando lá, nossa, foi perfeito. Porque elas falaram assim, ó, a gente só tá esperando sair os exames, aí ele vai ter alta. E tipo assim, eu não tinha falado pra ninguém ainda. Eu fui a primeira a saber, só que depois, bem depois eu liguei pra minha mãe, já era depois do almoço. Eu liguei pra ela, já tinha avisado o Jefferson. Liguei pra ela e falei assim, mãe, o neném pegou alta. Foi muito emocionante pra gente, porque né, ninguém espera ficar. Graças a Deus ele ficou só 8 dias, mas tipo, saiu totalmente. Não teve infecção de urina, tava tudo certo, os exames dele. A única coisa que a gente tinha que fazer semanalmente, até ele pegar alta 100% do HU, era o acompanhamento toda semana. Toda segunda-feira a gente ia lá, mas a gente só foi por 2 vezes, porque ele, na primeira a gente foi, ele tinha perdido peso, porque ele saiu de lá, ele nasceu, eu não falei, ele nasceu com 2 quilos e 300, né, e 47 centímetros, mas ele nasceu magrinho. E aí, tipo assim, pra 36 semanas ele tava com uma restrição de peso. Ele foi considerado um bebê pig. E aí, ele saiu de lá. Quando ele desinchou, ele foi pra 1,8 kg, 900, alguma coisa assim. Então ele ficou mais lá pra pegar peso também. Então, tipo, não foi por... Eita, abelha de novo aqui. Ah, abelhinha. Ai, filha. E foi assim, gente. Foi 8 dias angustiantes, mas deu tudo certo, graças a Deus. E hoje ele tá com 9 meses, super esperto, super, nossa, muito feliz. Ele come muito bem. Ele é uma criança, assim, muito, muito, muito amada, assim como os outros. Então foi isso, espero que tenham gostado do meu relato de parto. Eu não marquei, mas eu acho que assim, passei todas as informações do que aconteceu, de como foi. E pra mim é um dia muito marcante. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e é isso.